Enquanto aguardamos a próxima Hora do Horror, um dos meus planos de conteúdo para trazer neste perfil é sobre as histórias dos temas de algumas outras edições passadas do evento, como Museu de Cera, Epidemia, Era Uma Vez, falando de enredo, inspirações e citando alguns personagens. Porém, para começarmos a trazer esse tipo de proposta aqui, hoje vamos relembrar a edição Dark Christmas, Natal Sombrio, pois ela combina bastante com a temporada que estamos passando agora, né? Então vamos lá. Uma primeira curiosidade para destacar é que a 19ª edição da Hora do Horror não ocorreu nos meses tradicionais, agosto, setembro e outubro, pois ela aconteceu numa época em que estávamos começando a sair do isolamento social da pandemia em 2020. Talvez por isso muita gente não tenha ouvido falar dessa edição. Foi bem no final do ano, e como o parque já estava se programando para o evento de Natal, foi uma ótima oportunidade e momento perfeito de trazer o evento Hora do Horror também usando o tema natalino, que já era um dos temas mais pedidos para serem usados. Mas, como os visitantes ainda precisavam seguir as normas do distanciamento e uso de máscaras, o evento não podia contar com os tradicionais túneis apertados e os shows com plateia aglomerada. Em vez disso, o evento se adaptou a um formato de passagem temática e imersiva, um longo percurso que contornava o parque, no qual o visitante passava por várias áreas a céu aberto, com cenários, monstros, performances, interações e efeitos especiais. A Hora do Horror 2020, Dark Christmas, ocorreu da metade de novembro até o final do mês de janeiro de 2021. E para aqueles que estejam confusos pensando, ué, mas e o Horror Drive Tour? Quando o parque fez algo parecido, só que com os visitantes fazendo o percurso andando de carro dentro do parque. Então, já para esclarecer e separar as coisas, o Horror Drive Tour não foi um evento, foi uma atração de terror criada dentro dos limites da pandemia. Como não tínhamos uma previsão de quando seriam liberadas as visitas aos parques de diversões naquela época da pandemia, o Horror Drive Tour foi criado como uma atração substituta para a Hora do Horror. Por isso muita gente confunde ele como uma edição propriamente dita, porque ele aconteceu durante os meses que aconteceria a Hora do Horror daquele ano. E quando o Horror Drive Tour estava chegando ao fim, o parque já podia receber visitantes normalmente. Foi um dos motivos pelo qual a 19ª edição da Hora do Horror ter ocorrido na mesma época do Natal. E quando as pessoas foram liberadas para visitar locais públicos como parques de diversões, o parque resolveu fazer uma Hora do Horror oficial, que aconteceu parcialmente conectada ao evento de Natal daquele ano. Mas antes de chegarmos na história, permitam-me contextualizar de onde saiu a ideia de uma história de terror no Natal. Talvez alguns não saibam, mas as lendas sobre criaturas malignas do Natal já existem há tempos e até hoje são referidas e celebradas em alguns lugares durante esse feriado. Você já deve ter ouvido falar que o Papai Noel dá presentes para aqueles que estão na lista dos bem comportados durante o ano, certo? O que nem todos sabem é que também existe a lista dos desobedientes, e quem estiver nela irá receber a visita do lendário e temido Krampus, a versão demoníaca de São Nicolau. Krampus é uma figura folclórica de tradições pagãs antigas dos Alpes europeus, sendo descrito como um ser demoníaco com chifres, pelos e cascos, que atua como Papai Noel do mal, punindo crianças desobedientes, as torturando com correntes e galhos e às vezes as sequestrando usando sua longa língua e colocando elas dentro de seu saco de presentes e as levando embora. E uma outra curiosidade sobre Krampus é que nas noites de 5 de dezembro, na véspera do dia de São Nicolau, em alguns lugares como Áustria, Alemanha, Itália, Eslovênia, Hungria e República Tcheca, acontece o Krampuslauf, a corrida do Krampus, onde pessoas se fantasiam dessa entidade com peles, chifres e sinos e correm pelas ruas perseguindo e assustando as pessoas, sendo um evento vibrante e teatral que lembra as raízes pagãs do inverno. Agora que já fomos introduzidos ao Krampus, como que esse personagem foi inserido numa história para o evento Hora do Horror? Vamos lá. Existia um antigo vilarejo que sempre celebrava a chegada da época do Natal, acendendo uma grande fogueira. Mas em uma noite sombria, as chamas da fogueira foram apagadas por uma nevasca intensa e uma chuva de sangue amaldiçoada. Enviada por Grilla,
uma bruxa das neves nascida das cinzas congeladas. Acredito que pelo nome, essa Grilla deve se referir à bruxa Iuli do folclore islandês, mais conhecida como a Bruxa de Natal, uma ogra gigante e monstruosa que desce das montanhas durante a época festiva para raptar e comer crianças que se portaram mal. Mas pelo visual, eu gosto de pensar que ela é uma mistura da Elsa do Frozen com a feiticeira branca das Crônicas de Nárnia. Ou talvez se pá ter uma conexão com o abominável Homem das Neves, que é um Yeti da nevasca. E aí, vocês concordam? Não! Voltando à história, Grilla está sempre em guerra com o próprio Krampus, pelo domínio daquelas terras sombrias e o sequestro das crianças rebeldes dos vilarejos. E no meio dessa rixa, existem as criaturas meio humanas e meio animais que espreitam os bosques dos vilarejos. E também os brinquedos do mal criados por Krampus, como parte da punição das crianças desobedientes. E a história se desenrolava nesse conflito, no qual aqueles que se escondem em suas casas, se aquecendo no fogo de suas lareiras, eram pegos por Krampus e seus brinquedos maléficos. E aqueles que tentavam fugir do lado de fora acabavam sucumbindo ao frio e às maldições da bruxa Grilla e suas criaturas monstruosas. Naquele Natal sombrio, não havia para onde fugir ou se esconder, apenas rezar para que o seu nome não estivesse na lista deles. Quanto ao evento, o percurso começava na região de Wild West, seguia pelo caminho do lago e se estendia até Aribabiba, mostrando inicialmente o domínio da bruxa Grilla de um lado, as criaturas e brinquedos monstruosos no meio e o enorme e maligno Krampus aguardando no final da trilha. Então, resumidamente, a proposta da edição daquele ano foi vivenciar os dois lados do feriado natalino. O lado lindo, mágico e encantador do Natal era visto na área de Caminda, com shows de fogos e desfiles com personagens lindos, enquanto que o lado obscuro do Natal era testemunhado no percurso temático, com criaturas horripilantes, cenários macabros e efeitos imersivos. Tinha até neve artificial caindo nas ruas de Wild West. E aí, quem de vocês foi na edição Dark Christmas na Hora do Horror 2020? O que vocês acharam dessa trama criada para o tema? E qual outra história de outro tema da Hora do Horror vocês gostariam de ouvir?